Povo de Deus, graça e paz. Estamos de volta com mais uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Tema do nosso encontro: Deus determina os passos. Provérbios capítulo 16, versículo 9, está escrito: em sua alma o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os passos. Aleluia, se eu creio nisto, falando ao Pai, Deus fala ao meu coração, Deus alimenta a minha alma e manda que com isto eu também venha retransmitir esta palavra ao coração daquele que pergunta sempre a respeito da sua vida, porque que determinadas coisas não são do jeito que nós pincelamos, do jeito que nós projetamos. Podemos fazer os planos, mas Deus sabe a direção, o caminho certo, como fazer. Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Amém? Glória a Deus. Quero agradecer muito você, meu irmão, minha irmã, que hoje nos honra com a tua presença, estar aqui conosco, ouvindo esta palavra. Eu sei que o Senhor irá alimentar a tua alma, assim como Ele tem alimentado a minha alma. Receba essa palavra no teu coração, porque grandes coisas o Senhor tem para ti neste nosso encontro. Que coisa linda, disse o Senhor. Que coisa reveladora, diz o Senhor, através do seu Espírito. Pode planejar, você pode questionar e tudo, mas eu vou te dar a direção, eu vou mostrar exatamente o caminho que você deve andar para que você caminhe seguro, para que tudo dê certo, para que as coisas sejam permanentes, não momentâneas. Vivemos aí um mundo onde as pessoas correm atrás de sucesso, correm atrás de conquistas pessoais, e do mesmo modo que às vezes chega, essas conquistas vão pelo ralo, somem, desaparecem. Ganham suas fortunas repentinas e de forma repentina também essas fortunas vão embora, desaparecem. Quantos testemunhos já vivenciei, quantas pessoas, já vi até famosos, pessoas falando que tinham tudo e de repente hoje não tem nada. Por quê? Para que essas coisas sejam permanentes, para que essas conquistas sejam permanentes, o Senhor está dizendo aqui: você pode planejar o que você quiser, você pode planejar, você pode criar métodos, mas se você quer que isto dê certo, se você quer que isto permaneça, você precisa entender que eu conduzo os passos certos. Eu venho analisando que muitas coisas eu gostaria de fazer. E às vezes eu questiono a Deus e falo para Deus: Senhor, poxa, se eu tivesse tanto, se eu tivesse todas essas condições, eu poderia ajudar fulano, beltrano, ciclano, eu poderia mudar o cenário da vida daquele homem, da vida daquela família, eu poderia fazer tanta coisa, Senhor. Começo a planejar coisas, começo a estabelecer algumas metas. Não que isso seja errado, é bom que você estabeleça planos, estabeleça metas, mas eu quero te orientar e te dar uma sugestão neste nosso encontro, que você os entregue diante do Senhor. Entregue os teus planos, os teus projetos diante do Pai, diante do altar, para que Ele possa determinar os passos, para que Ele possa determinar, para que aquilo que você vai fazer, se sendo isto dentro do projeto, dentro dos padrões de Deus, isto possa florescer e não fenecer. Então, ao invés de querer mudanças, ao invés de querer que as coisas sejam do teu jeito, pergunte ao Senhor como você pode servi-lo com o que você tem. Como você pode ser agradável aos olhos dele com aquilo que você possui hoje. Às vezes queremos conquistar primeiro algo para poder fazer algo para Deus. Conquistar algo para poder fazer algo pelo próximo. Mas que tal se perguntássemos a Deus: Pai,
o que eu posso fazer para o meu próximo, primeiramente, o que eu posso fazer para o teu reino com o que eu tenho. Da forma que eu sou hoje, o que eu tenho, as minhas posses, o que eu posso fazer para te servir, o que eu posso fazer em benefício do meu próximo. Acredito que seja essa a melhor oração a ser feita, do que você pedir a Deus para abençoar determinadas coisas que você está fazendo, que você quer que dê certo, mas na verdade você não sabe ainda se é esta a direção que você deve tomar, se é este o projeto que Deus tem para a tua vida. Tem pessoas que pedem para ficarem ricas, mas Deus projetou isso para você, riqueza. Ah, mas a Bíblia diz que em todas as coisas somos mais do que vencedor. Sim, seremos sempre mais do que vencedor. Mas Deus projetou riquezas para você. Que você seja uma pessoa rica, poderosa. Olha o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, contemplai a vossa vocação, ou seja, a vossa inclinação, a vossa aptidão, pois não foram convocados muitos sábios, de acordo com os critérios humanos, nem muitos poderosos, nem tão poucos nobres. Olha que Paulo nos ensina aqui algo interessante. Dentro dessa corrida, dentro dessa comissão que Deus nos deu, nem todos foram chamados para ser sábios. Nem todos foram chamados para serem poderosos, nem tampouco nobres. Talvez Deus quer usar você dentro dessa tua simplicidade. Talvez seja esse o plano de Deus para a tua vida. Por isso que nós devemos colocar diante dele os nossos desejos, para que ele, sendo de acordo com a vontade do Pai, pois eu já sei que a vontade dele é o melhor para mim. Ele diz que tem plano de paz para a minha vida, para as nossas vidas, e não de guerra, de mal. Ele tem planos bons a nosso respeito. Agora, quando nós queremos fazer do nosso modo, sofremos. As crises vêm, as frustrações surgem, porque começamos a não entender por quê. E começa a vir os porquês. Por que eu não nasci assim? Por que eu não nasci bonito? Por que eu não nasci forte, elegante? Por que eu não nasci num berço de ouro? Por que eu não nasci com mais condições financeiras? A pergunta não deveria ser essa. O questionamento não deveria ser esse. Mas o questionamento deveria ser: Senhor, com esses pontos que eu tenho, com esta vida que hoje eu tenho, que o Senhor me abençoou, com esse pouco ou com este muito, o que eu posso fazer para o teu reino? Porque eu sei que é o Senhor quem determina os passos. Por isso eu me coloco diante do Senhor, Pai, para fazer aquilo que o Senhor determinar. 2 Pedro capítulo 1, versículo 12. O apóstolo diz assim: portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que fostes contemplados. Tá? Então você foi contemplado com um chamado e com uma eleição. E ele diz que quando nós entendemos isto e nos esforçamos com dedicação com o chamado e a eleição que nós fomos confirmados, olha o que ele continua dizendo: pois se agirdes deste modo, jamais tropeçarão. Em algumas traduções diz jamais tropeçarão. Na King James, que eu estou lendo, atualizada, diz assim: jamais abandonareis a fé. Muitos estão abandonando a fé, muitos estão tropeçando na sua vida espiritual com Deus, porque não consegue se esforçar com dedicação. Ele diz, cada vez maior, disse o apóstolo Pedro, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado
e a eleição com que fostes contemplado. Qual foi o chamado? Qual é o chamado, a eleição que Deus tem para a tua vida? Lembre-se que nem todos foram chamados para ser nobres, nem todos foram chamados para ser sábios, nem todos foram chamados para ser poderosos nesta terra. Então, esforça-te cada vez mais, de uma forma veemente, com dedicação, cada vez mais, o teu chamado e a tua eleição. Se esforce cada vez mais, dando o teu melhor dentro desse padrão de vida que você tem, dentro desta condição que Deus te deu. E quando você fizer isso, você não vai abandonar a fé ou jamais tropeçará. E isto tem sido o motivo de muitos tropeços, de muitos atropelamentos. As pessoas estão querendo discutir com Deus porque nasceram assim. Por que a minha família não é bem dotada financeiramente? Por que as coisas não melhoram? Se você crê que a tua vida está sob os cuidados do Pai e que Ele determina os teus passos e os meus passos, então está tudo bem, está tudo certo. Ah, mas eu tô com algumas crises financeiras, estou com alguns problemas aqui, outro ali, alguma situação. Se dedique a Deus cada vez mais, dentro do que você está vivendo hoje, dentro do que você tem hoje. Eu estou falando daquilo que Deus determina. Às vezes a gente se mete em algumas situações que não é o que Deus determina. Deus quer o bom e o melhor para nós, sim. Mas cuidado para você não querer alcançar padrões que não te pertencem. Padrões que não foram estabelecidos, porque, como disse Paulo no texto que eu li em 1 Coríntios 1:26, nem todos foram convocados como sábios, nem todos foram convocados como poderosos e nem tampouco nobres. Amém? Então, se coloque diante do Senhor. Pai, aqui estou, seja feita em mim a tua vontade. Porque todos aqueles, vamos falar logo de um inimigo que nós possuímos, que tentou ser o que não é, que tentou alcançar coisas que não lhe pertenciam, ele teve a sua queda, a sua punição. 1 Pedro 5, no versículo 8, está escrito assim. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sensatos e vigilantes. Olha o que ele diz. O diabo, o vosso inimigo, nunca se esqueça que o diabo é teu inimigo, ele não é teu amigo. Não é para você ficar brincando aí com ele, porque ele não é teu amigo, ele é teu inimigo. Você que está aí, ó, servindo essas entidades malignas aí, dizendo que está te protegendo, que está cuidando de você e da tua família. Você que está aí apresentando o seu filho diante de uma entidade. Deixa eu te dizer uma coisa, escute bem isso, com muito cuidado. O diabo, o vosso inimigo, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem devorar. Ele tá, olha que coisa, você descobriu hoje que o diabo é o teu inimigo. E agora Pedro também, aqui em Pedro estamos aprendendo que ele também quer se parecer a algo que ele não é. A Bíblia diz que ele anda ao redor como um leão, mas ele não é o leão. Ele quer parecer leão. Aí diz assim, rugindo e procurando a quem pode devorar. Ele pode querer achar que é, mas ele não é. O leão da tribo de Judá se chama Jesus Cristo. Ele quer se parecer sempre com Deus. Tudo que o diabo quer, meu irmão, é se parecer com Deus. Isso foi desde o princípio que o levou à sua queda dos céus, quando ele tentou querer parecer-se com Deus, quando ele pensou, quando ele almejou querer subir às alturas, parecer-se com o Criador, ele foi expulso dos céus com um terço dos anjos. Então, quando se quer ser algo que não é, parecer algo que não é, mostrar para as pessoas algo que você não é, isso tem resultados terríveis. O diabo foi expulso do paraíso.
E até hoje ele fica tentando enganar o povo de Deus, parecendo algo que ele não é. Ele quer se parecer um leão para poder matar o povo de Deus, para poder destruir o povo de Deus, mas leão da tribo de Judá se chama Jesus Cristo. E o diabo, uma vez que você tem Jesus no teu coração, uma vez que ele assume o comando da tua vida, ele não pode te tocar. Ele é envergonhado. Tem um outro momento em que o diabo também tenta se disfarçar. Tudo que ele quer é parecer algo, ele é um dissimulado, ele quer se parecer como um leão para poder te amedrontar, mas também ele se manifesta como um anjo de luz para poder te enganar. Olha, que diz lá em 2 Coríntios 11:14, essa atitude não é de admirar, pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Você sabe o que é um disfarce, irmão? É uma máscara, é uma dissimulação, é um fingimento. Ele se parece anjo de luz para poder derrubar o povo de Deus, para destruir o reino de Deus. Ele se disfarça de anjo de luz para enganar as mentes, fazer com que as pessoas se curvem diante de imagens, chamando essas imagens de Deus, quando Deus é um só, Jesus Cristo, o Senhor, o Rei da Glória e o Todo-Poderoso. Ele se disfarça de bonzinho em lugares escuros e escusos, lugares sinistros, lugares obscuros, na verdade, lugares que tenta disfarçar de luz, mas na verdade são trevas, levando as pessoas a querer falar com espíritos e dizendo que são seus parentes, quando na verdade são demônios disfarçados, querendo parecer com teu parente que faleceu, para te levar a uma escravidão emocional, para que você fique preso a uma escravidão emocional. Então, em suma, diante de todos esses fatos, devo te dizer que existe um inimigo que mente, que engana, e todo aquele que tenta se desviar daquilo pelo que Deus determinou, que Deus projetou para você, que Deus determinou para a tua vida, problemas sérios. Porque você começa a se sentir triste, começa a se sentir abandonado, começa a se sentir incapaz, começa a achar que está tudo errado, quando na verdade, quando nós descansamos em Deus, está tudo certo. Por quê? Porque Ele determina os passos. Porque o Senhor está no controle. Se você já colocou isso diante dele, descansa. Confie, tudo vai dar certo. Pode não estar dando certo hoje, pode não estar acontecendo aquilo que você almeja hoje, mas vai dar tudo certo. E tudo vai ser em teu benefício, tudo contribuirá para o teu agrado, para o teu deleite, para a tua vitória, em nome de Jesus. Então, assim como o nosso arqui-inimigo, o diabo, tenta ser o que não é e só vive nas espreitas, na escuridão, tentando levar com ele o máximo possível, porque ele já sabe que o fim dele está próximo, que ele em breve, mas muito breve, ele será derrotado, ele será destruído e lançado no fogo eterno, e ele quer levar o máximo com ele. Então, todo aquele que tenta fazer as coisas sem a direção do Pai, sem os passos determinados de Deus, sofrem, se frustram. E com isso, a vida parece que não anda, parece que a vida fica sem sentido. Não permita que a tua vida perca o sentido, meu irmão, minha irmã, porque Deus está no controle dela. E nada pode dar errado, está tudo bem, vai dar tudo certo. Creia nisso, que isso deixe de ser apenas palavras, mas que isto seja uma convicção saindo da tua boca, saindo do teu coração, saindo da tua mente, acreditando no que está escrito na palavra de Deus. Deus tem projetos firmes a teu respeito, mas nem todos foram chamados para ser sábios, para serem poderosos, e nem tampouco nobres. Se Deus te chamou e você não está enquadrado nessa nobreza,
nesse poder todo, nessa sabedoria toda, nessas condições financeiras elogiáveis, admiráveis aí, meu irmão. Então, se dedique a Ele com esse pouco que você tem. Porque com esse pouco que você tem, você verá a glória de Deus. Com esse pouco que Deus concedeu a você, concedeu ao outro irmão do teu lado, mas não concedeu a você. Deus tem esse propósito. Deus dá um a 30, Deus dá outro a 60, Deus dá outro a 100. Se Ele te deu 30, não enterre o teu dom, não enterre o teu talento, não murmure, glorifique ao Senhor. Amém? Você pode fazer planos, mas é Deus quem dá os passos certos. Quero orar por você. Senhor, eu oro, Jesus, para que esta palavra possa dar direções, que esta palavra possa tirar aquele, Senhor, que tem se entregado à tristeza, ao sofrimento, à decepção, à frustração, achando que o Senhor não se importa, que o Senhor não liga pelo que está acontecendo em sua vida. Mas, Deus, que os corações se aquebrantem diante do Senhor nesse momento, e que vidas entendam, Pai, que se não foi para a riqueza, que o Senhor honra, seja quem for, para ser instrumentos nas tuas mãos, seja no pouco, seja no muito, para a honra e a glória do teu nome. Deus te abençoe, meu irmão, e até o nosso próximo encontro, amado do Senhor. Graça e paz.